Olá, meus amores, minhas amoras, tudo bem com vocês? Hoje, uma aula muito especial, a gente vai falar sobre o sistema nervoso. Bora então. O que acontece se a gente encostar a mão numa superfície quente? Sei lá, alguém cozinhou no fogão, desligou a chama e você, desavisado, foi lá para limpar o fogão e encostou a mão na grelha. O que acontece? Bom, é lógico que você vai encostar e vai ter o reflexo de tirar a mão. E nisso já tem ali o sistema nervoso atuando, integrando várias partes do seu corpo, né? Você tem o músculo que contrai, você tem a sensação de dor. Então, o sistema nervoso é formado por órgãos que são capazes de receber estímulos do ambiente, seja do ambiente de fora do corpo ou interno, o ambiente dentro do corpo, é capaz de entender esse estímulo e elaborar uma reação, uma resposta adequada de acordo com a situação que o organismo se encontra. Quais são então as funções do sistema nervoso? O sistema nervoso apresenta três funções principais: a função sensitiva, a integradora e a motora. A função sensitiva ou sensorial diz respeito à recepção de estímulos do ambiente interno e externo ao corpo. O tempo todo, se você prestar atenção, por exemplo, fizer um silêncio agora, é claro que você está me ouvindo nesse vídeo, né? Mas você vai ser capaz de sentir a temperatura do ar, se está ventando ou não, um barulho que alguém na tua casa ou vizinho está fazendo, um cheiro de feijão cozinhando. E vai perceber também se você está com sede ou não, se você está com fome, se você está confortável ou desconfortável, se está com alguma dor. Então, esses estímulos do ambiente interno e externo ao corpo são captados pelo sistema nervoso, diz respeito à função sensitiva ou sensorial. A função integradora diz respeito ao sistema nervoso, como ele compreende esse estímulo e como ele elabora uma resposta, né? Diz respeito também a armazenar parte dessas sensações e formar memória, armazenar coisas no seu cérebro. Tudo isso é função também do sistema nervoso. E tem também a função motora, que diz respeito à resposta, né? Que foi determinada ali na função integradora, mas a execução dessa resposta diz respeito à função motora. Quando eu falo resposta, pode ser entendido também como uma reação ao estímulo, tá? Essa função motora é a contração de um músculo ou a secreção de uma glândula, tá? Ah, por exemplo, a gente tem glândula lacrimal, que secreta lágrima, a gente tem glândulas sudoríparas, que secretam suor, e tem glândulas internas também, várias delas que secretam hormônios, tá? O sistema nervoso, então, integra suas funções sensitiva, a função integradora e a função motora para que o corpo funcione de maneira adequada e coordenada. Gente, tudo que nós vamos aprender, lembra da outra aula que eu expliquei para vocês o que é a célula, as partes da célula? Então, a célula do sistema nervoso é o neurônio, é esse que está na imagem para vocês. O neurônio é formado de três partes: o corpo celular, que é onde estão a maior parte das organelas, tá? O núcleo está aqui. Tem também os dendritos, que são essas ramificações aqui próximas ao corpo celular, e tem também o axônio, que é essa parte mais comprida aqui do neurônio, tá? O sistema nervoso se comunica com o corpo todo através de impulsos nervosos e eles percorrem sempre a mesma direção, dos dendritos e corpo celular indo até o axônio e suas ramificações, tá bom? É sempre nessa direção, é nesse sentido que acontece a condução dos impulsos nervosos.
Mas os neurônios não atuam sozinhos, eles estão ligados uns aos outros, né? Você vê aqui que esse neurônio aqui, ó, os dendritos, o corpo celular, o axônio. E lá no final das ramificações do axônio, ele se comunica com outros dendritos do neurônio que vem depois. E assim vai se formando a rede nervosa, tá? Os neurônios não estão encostados uns nos outros. Existe um pequeniníssimo espaço entre eles que a gente chama de fenda sináptica, porque sinapse é o espaço que existe entre um neurônio anterior e o neurônio posterior, ou seja, o que vem antes e o que está depois. E esse espaço que a gente chama de sinapse é onde acontece a comunicação de um neurônio com o outro. Então, a condução do impulso nervoso, como eu já disse no slide anterior, é unidirecional. Então, vai sempre no sentido dos dendritos em direção ao axônio. E isso do neurônio anterior para o neurônio posterior também da sinapse, tá? A sinapse não acontece só entre neurônios, entre uma célula nervosa e outra célula nervosa. Essa sinapse pode acontecer também comunicando o neurônio com uma célula de músculo ou com uma glândula. Por isso que eu escrevi aqui no título desse slide, a sinapse é o espaço onde o neurônio se comunica com outra célula, porque não é só a comunicação de neurônio com neurônio, tá bom? Essa comunicação, a sinapse, ela pode ser química e pode ser elétrica também. Na sinapse elétrica, o espaço entre os neurônios é bem menor e o tecido todo reage em conjunto. A comunicação é bem mais rápida e ela acontece por essas junções aqui, ó, entre o neurônio e outro, tá? Então, por exemplo, o coração. O coração tem 4 cavidades. Duas em cima, duas embaixo. As de cima a gente chama átrio, tem o átrio direito e esquerdo, e as de baixo são os ventrículos, ventrículo direito e esquerdo. Os ventrículos, por exemplo, quando vão contrair, eles contraem junto, tem que ter uma ação integrada. Então, esse tipo de sinapse favorece que todo esse tecido dos ventrículos, direito e esquerdo, contraiam junto, batam junto para impulsionar o sangue, tá? E não só o coração, mas a bexiga também, ela contrai como um todo, tá? Agora, a sinapse mais conhecida, a mais cobrada em provas, exames, é essa sinapse química aqui, em que um neurônio que vem antes se comunica com o neurônio que vem depois, através ah, da liberação de neurotransmissores. Neurotransmissores são mensageiros químicos, tá? O impulso nervoso vem do neurônio anterior, a sinapse. Isso desencadeia a liberação desses neurotransmissores que são produzidos no próprio neurônio. Eles ficam armazenados em vesículas e com esse estímulo ele é liberado na fenda sináptica e ele é recebido pelo neurônio posterior da sinapse por receptores que tem aqui na membrana, tá? Então esses são os dois tipos de sinapse que tem, elétrica e sinapse química. Os neurotransmissores, como eu falei, são mensageiros químicos. São substâncias químicas produzidas ali no neurônio que são liberadas na fenda da sinapse. Eles ficam armazenados em vesículas e próximo ali ao botão sináptico, a próxima extremidade do axônio, tá? E ele sendo liberado aqui, ele vai ser recebido, captado pelos receptores de membrana dos axônios do neurônio que está ali depois da fenda sináptica, tá? Agora, tem neurotransmissores que excitam o neurônio que vem depois da sinapse. E tem neurotransmissores que também inibem a atividade
do neurônio que vem depois, tá? Então a gente fala em neurotransmissores excitatórios e inibitórios e mais tarde a gente vai entrar em detalhes nisso aí. Bom, vamos lá? Ah, um momentinho só que tá aguardando carregar o vídeo, provavelmente. Internet. Bom, será que não vai mesmo? Bom, aqui era um vídeo que mostra uma animação da sinapse química acontecendo. O impulso nervoso percorrendo o axônio do neurônio antes da sinapse, liberando os neurotransmissores na fenda sináptica e estimulando o neurônio que vem depois. Mas o vídeo não carregou, infelizmente. Gente, esses neurotransmissores estão ligados a muitas sensações e emoções que a gente sente. Por exemplo, quando você toca alguém, recebe ou faz uma massagem, dá um abraço, você libera o neurotransmissor ocitocina, que é conhecido como neurotransmissor do amor. A relação sexual também libera esse hormônio. A, a endorfina, por exemplo, é o neurotransmissor que está relacionado à dor e à euforia. Quando você pratica um exercício físico intenso, que você sua, que tem aquela sensação de prazer, você está liberando endorfina ali na sinapse. Assim como quando você come chocolate, né? Esse hormônio atua no centro de prazer do cérebro. O ato sexual também libera esse hormônio. E são vários aqui, né? Você pode ver adrenalina, também é um neurotransmissor, que quando é liberado, ah, desencadeia uma série de reações no corpo. O batimento cardíaco aumenta, o ritmo da respiração também, a pressão sanguínea aumenta, para te deixar ali de prontidão numa situação estressante ou de perigo e que você ou vai reagir ou vai fugir, né? E aqui tem um outro painelzinho que eu achei interessante, que você vê como práticas saudáveis estão relacionadas com sensações agradáveis devido à produção e liberação desses neurotransmissores na sinapse, né? Então, ó, abraçar, trocar afeto, exercer a gratidão, vibrar com as conquistas, enxergar as situações de uma forma positiva quando possível, até mesmo tomar sol, ter contato com a natureza, praticar exercício físico, ah, comer bem, ter relações sexuais, fazer massagem, enfim, tem uma série de coisas aí que estão ligadas a uma vida saudável. Bom, agora que você entendeu como os neurônios se comunicam e como são os neurônios, vamos entender as partes do sistema nervoso. Lembra da outra aula? Células formam tecidos, que formam órgãos, que formam um sistema. Agora a gente vai entender no sistema nervoso quais são esses órgãos, onde eles ficam, tá? O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. Encéfalo não é só cérebro não, tá bom, pessoal? Tem cerebelo, tem o bulbo, o tronco encefálico e por aí vai. E tem também a medula espinhal, que percorre a nossa espinha, passa pelo meio das nossas vértebras. Então, o sistema nervoso não é só cérebro, o sistema nervoso central é o encéfalo e a medula espinhal, beleza? Tem também o sistema nervoso periférico. Se o centro é a parte mais importante, é o que está no meio, periferia é o que está mais distante do centro, tá? Então, são os nervos. A partir do cérebro partem nervos, nervos cranianos.
E a partir da medula espinhal também partem nervos, nervos espinhais. A gente tem 12 pares de nervos cranianos e 31 pares de nervos que saem da medula espinhal. Além disso, o sistema nervoso periférico é formado também por gânglios e terminações nervosas. Olha só, mais um detalhe aí do sistema nervoso central, formado pelo encéfalo, que conta com o cérebro, a ponte, o cerebelo, o bulba e também a medula espinhal. Informação sensorial é integrada e correlacionada no sistema nervoso central. É ali também que acontece que os pensamentos, o desenvolvimento dos pensamentos, o registro das emoções, as sensações, a memória armazenada, a gente sente com o cérebro, não é com o coração. O coração bombeia o sangue, tá? A maior parte das respostas também de contração de músculos e secreção de glândulas acontece determinado pelo sistema nervoso central. Ele que é responsável pelas tarefas mais complexas e exerce controle do corpo como um todo, tá? Olha aí. Aqui eu tenho uma imagem do lado esquerdo de um cérebro fresco, extraído de um cadáver. Eu não preferi não passar o vídeo disso para vocês, porque poderia chocar algumas pessoas. Mas se você tiver curiosidade, pede para o seu pai ou para sua mãe, porque tem que ser maior de idade para ver. Procura por dissecação de cérebro, tá? E aqui na imagem do lado direito você tem também uma foto de um cérebro. Esse aqui já não está com essa cor tão viva, porque ele estava armazenado, né, em formol. E da medula, olha só. A medula é o que passa no meio das suas vértebras. E dali partem nervos, tanto do cérebro como da medula espinhal. Gente, ah, tem também dois termos que é importante você conhecer: substância cinzenta e substância branca, ou massa cinzenta e massa branca. O que que é isso? Ah, lembra da anatomia do neurônio, que tem os corpos celulares e tem os axônios? Onde ficam os corpos celulares, que é onde está o núcleo das células nervosas, né? A gente chama de substância cinzenta. No cérebro, ele está na parte mais externa. Na medula espinhal, ele está na parte mais interna. E a substância branca é o contrário. Na medula está mais por fora aqui na parte externa e a substância branca no cérebro é mais interna. Então, substância cinzenta formada pelos corpos celulares e substância branca pelos axônios, tá? Por quê? O neurônio tem uma camadinha de gordura, que a gente chama de bainha de mielina. Isso dá uma coloração esbranquiçada. Então é isso que dá essa coloração branca. Quando não tem a bainha de mielina, fica com aspecto cinzento. Ali no corpo celular não tem essa bainha de mielina. Essa bainha de mielina acelera a transmissão do impulso nervoso, tá? Tanto é que a degeneração da bainha de mielina faz com que os impulsos sejam conduzidos de maneira mais lenta. Isso traz uma série de consequências. Por exemplo, quem tem esclerose múltipla. Olha aí uma foto da medula, onde a gente vê a massa cinzenta no meio, a massa branca ao redor, e tem também os gânglios, ó. Tá vendo aqui um gânglio na parte dorsal, né? Então aqui seria as costas e aqui na frente, né, a parte anterior do corpo. Então, quando a gente fala costas, a gente está falando de dorso. Quando a gente fala de parte da frente, a gente está falando de ventre. E aqui a gente tem gânglios nervosos, que também é massa cinzenta, tá? Ali onde estão os corpos celulares de neurônios. Além do sistema nervoso central, a gente tem o sistema nervoso periférico, como eu já falei, formado pelos nervos. Mas o que é o nervo?
Um neurônio só forma um nervo? Não. Um neurônio forma a fibra nervosa. Você tem aqui, ó, um axônio. Então, nervos não são formados pelos corpos celulares, são pelos axônios, tá? Vários juntos. Aqui você tem uma fibra nervosa, onde tem o axônio aqui amarelo, a bainha de mielina aqui cobrindo ele, em azul. E você vê que ela é descontínua, né? Tem partes em que acontece a interrupção dessa bainha, que a gente chama de nódulos de Ranvier. E um conjunto de várias fibras nervosas forma um feixe nervoso. Olha aqui o feixe nervoso que eu estou mostrando para vocês. E vários feixes juntos é que formam um nervo, tá? Então, um monte de axônio em conjunto, com as suas camadas de revestimento e proteção, é que formam os nervos. E o que que o nervo faz? Ele liga o sistema nervoso central aos receptores de estímulos de dentro e de fora do corpo, tá? Liga também aos músculos e às glândulas, que estão na periferia do corpo. Então você tem o sistema nervoso central e tem o sistema nervoso periférico, que faz a ligação entre o sistema nervoso central e esses receptores de estímulos. Os nervos conduzem impulsos nervosos do ambiente externo e interno do corpo até o sistema nervoso central. E tem nervos também que levam impulsos nervosos do sistema nervoso central para essa periferia, né? Para o ambiente interno e externo do corpo. Então, os dois caminhos acontecem. A transmissão de impulso nervoso pelos nervos, mas sempre de maneira unidirecional, como eu falei para vocês, em direção ali dos dendritos e corpo celular para os axônios. Olha aí o sistema nervoso periférico, aqui representado em azul, tá? Sistema nervoso central nessa cor meio arroseada aí, encéfalo e medula, e sistema nervoso periférico, os nervos que partem do cérebro e também da medula espinhal. Aí, um corte da medula, mostrando que dela partem nervos também. Então aqui você tem nervos saindo da parte de trás da medula e nervos saindo da parte da frente da medula. E aqui eles se juntam, né, formando um nervo espinhal. Então, na verdade, você tem a raiz que sai da parte de trás da medula, outra raiz que sai da parte da frente, quando elas se juntam, formam um nervo espinhal. Ah, legal falar aqui, ó, que essa parte de trás aqui, ó, do nervo, da raiz, né? O nervo é formado por essas duas partes, mas a parte de trás, a parte que chega na medula, ela recebe os estímulos sensoriais. E a resposta a esse estímulo vai pela parte da frente da medula, tá? Isso aí é legal de saber também. Bom, a gente falou do sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Isso é uma classificação de acordo com a anatomia do sistema nervoso. Agora, de acordo com a função, a gente pode dividir o sistema nervoso periférico em sistema nervoso periférico autônomo e sistema nervoso periférico somático. Eu abreviei aqui, tá? SNP, sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico somático controla as reações voluntárias do corpo, aquelas que a gente tem controle. Então, assim, eu vou beber água, então eu contraio os dedos, abraço o copo, movimento o braço para levar o copo até a boca, eu engulo a água, né? Então, tudo isso é desencadeado pelo sistema nervoso periférico somático. São reações que a gente tem controle, são voluntárias, tá? O sistema nervoso periférico somático manda informação
para os músculos esqueléticos. Agora, o sistema nervoso periférico autônomo controla reações que a gente não tem o controle, são reações involuntárias. Ela manda informação para o músculo cardíaco, para o coração. Você não tem controle sobre o coração, né? Ele bate, porque se ele parar de bater, não bombeia o sangue, você morre. O sistema nervoso periférico autônomo também manda informação para músculos lisos, que formam seus órgãos internos, como a bexiga, intestino, e também manda informação para as glândulas, tá? O sistema nervoso periférico autônomo, por sua vez, aqueles que desencadeiam reações que a gente não tem controle, pode ser subdividido em sistema simpático e sistema parasimpático. Um age de maneira contrária do outro, são ações antagônicas. Um faz o contrário do que o outro faz. Então a gente tem sistema nervoso periférico autônomo simpático, sistema nervoso periférico autônomo parasimpático. Mas a gente abrevia, fala sistema simpático, sistema parasimpático. Para você entender como um é o contrário do outro, ó. A parte simpática do sistema nervoso periférico autônomo, aquela que a gente não tem controle, está relacionado com situações de estresse, de nervoso, de tensão. Então, ó, o que que ele comanda? Ó, dilatação de pupila, a boca fica seca, inibição de salivação, a, dilatação dos brônquios, inibição da atividade de estômago e intestino, a glicose vai para o sangue, porque você vai precisar de açúcar, né, para ter energia, a liberação de adrenalina, que vai desencadear tudo isso, é ela quem desencadeia tudo isso, né? Inibição de esvaziamento da bexiga e também promoção de ejaculação. Isso pode acontecer. Tudo isso numa situação de tensão, de estresse. Você, por exemplo, tem um cachorro correndo atrás de você. Cachorro muito grande, bravo. Você vai decidir se você vai para cima dele ou vai correr. E é liberado o neurotransmissor adrenalina, que vai ativar o sistema nervoso simpático e vai desencadear tudo isso. Agora, o sistema nervoso periférico parasimpático age de maneira contrária a essa divisão simpática do sistema nervoso periférico. Ele está ativo em situações tranquilas, estáveis, calmas, tá? Então, estímulo da salivação, contração da pupila, contração de brônquio, o intestino, o estômago funcionam normalmente, enfim, tudo isso aí. Como um exemplo para vocês, eu gostaria de mostrar um vídeo que acho que no momento não vai ser possível porque não está carregando, gente. A internet está muito ruim. Ah lá, que bom! Bora entender então como que a adrenalina age. Imagina uma situação, você vai para a cachoeira e encontra uma onça. E aí? Seu sistema nervoso vai liberar adrenalina ali na sinapse e vai desencadear um monte de reações do corpo. Então o estímulo foi você ver a onça, sinal de perigo. E o seu sistema nervoso central vai desencadear uma resposta para isso. É liberado adrenalina na sua sinapse. E aí, teu coração bate mais rápido, a pressão do sangue aumenta para o sangue circular mais rápido, porque ele leva oxigênio, a sua respiração também aumenta o ritmo, mais açúcar é liberado no sangue, porque você vai precisar de energia para correr ou para bater, enfim. Os brônquios dilatam para você absorver mais oxigênio, as suas pupilas também, seu pelo fica arrepiado. A gente tem pouco pelo, né, comparado com outros mamíferos, mas esse arrepio do pelo faz a gente parecer maior do que a gente é. A gente sua, a gente fica pálido porque os vasos sanguíneos se contraem, tudo isso. E isso acontece também quando você vai no parquinho de diversão também, né? Aqueles brinquedos que viram de ponta cabeça, libera adrenalina, você vai ter essas mesmas reações. Vamos ver se a gente consegue reproduzir o vídeo.
Imagine que você está de férias na África e de repente se vê sozinho com um leão. O que você faz? Corre, finge de morto, luta com o leão? Você pode não perceber, mas o seu corpo sente automaticamente a situação de perigo e se prepara para enfrentar o que vier pela frente. E ele faz isso através da adrenalina. Você provavelmente já ouviu falar dessa substância, mas você sabe de fato qual o efeito que ela tem no seu corpo? A adrenalina é um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais quando uma pessoa tem emoções fortes, como euforia, medo ou raiva. Quando estamos em situações extremas, como por exemplo o encontro com o leão no meio da savana, entramos em estado de alerta e enviamos informações sensoriais para a hipófise, uma glândula do hipotálamo que controla as tais glândulas suprarrenais. E a partir daí, o seu corpo dispara uma série de reações químicas e físicas, conhecidas como reações de luta ou fuga, fazendo você focar totalmente naquela situação. Os batimentos cardíacos aceleram, a pressão sanguínea aumenta, as pupilas dilatam, mais sangue é enviado para os músculos e mais glicose é enviada para a corrente sanguínea, disponibilizando assim mais energia para o seu corpo. E o mais incrível é que o nosso corpo faz tudo isso sem você nem precisar pensar a respeito. O resultado de todas essas reações é que, além de você entrar em estado de alerta, você também ficará mais tenso, mais rápido e mais forte por alguns instantes, até aquele estímulo, no nosso caso, o leão, não ser mais uma ameaça para você. Em resumo, a adrenalina te deixa pronto para qualquer coisa. Um estudo mostrou que o lutador americano de MMA, Houston Alexander, conseguiu bater com 60% mais força depois de ter sido estimulado a produzir adrenalina se comparado com seu estado normal. Esse aumento no desempenho do lutador e na situação do leão só foi possível devido ao sistema de produção de energia que a adrenalina ativa no nosso organismo. Nós usamos a chamada ATP, ou adenosina trifosfato, para gerar uma explosão de energia através da queima de glicose. Se você acompanha nossos vídeos há um tempo, provavelmente esse nome já é familiar. Não vamos aprofundar tanto sobre isso por aqui, mas se você quiser saber mais sobre os nossos sistemas de produção de energia, dá uma olhada no vídeo que a gente fez focado só nesse assunto. E o importante aqui é que a ATP é um recurso excelente que funciona como uma bateria para armazenar energia com preparação para emergências. Legal, né? A parte ruim é que, infelizmente, a adrenalina não é suficiente para nos transformar em super-heróis por horas. Por utilizar um sistema rápido de produção de energia, os efeitos dela duram por alguns segundos e logo passam, conforme o seu corpo for buscando atingir a chamada homeostase. E aqui a coisa fica um pouco mais complicada. A homeostase, nada mais nada menos, é o equilíbrio de hormônios e neurotransmissores no corpo. Ou seja, o estado do nosso corpo em repouso com as funções fisiológicas reguladas. A adrenalina, por gerar reações de luta ou fuga, faz parte do sistema nervoso simpático, que é basicamente o oposto ao sistema nervoso parasimpático. Esses dois sistemas juntos estão sempre em busca do equilíbrio. E o que isso tudo significa? Depois que você fugiu daquele leão e está são e salvo, você ainda está sofrendo os efeitos da adrenalina, que estimulou o sistema nervoso simpático e inibiu o sistema nervoso parasimpático. Você já sentiu suas pernas tremerem depois de sair de uma montanha-russa? Pois é a mesma coisa. Suas pernas tremem pois o músculo ainda está produzindo energia com pequenas contrações e leva um tempo até o seu sistema parasimpático entrar em cena e reestabelecer o equilíbrio. Por isso, essas reações involuntárias causadas pela adrenalina não estão só ligadas com situações de perigo. Ter grandes discussões com alguém, comemorar um gol do seu time, andar em uma montanha-russa e pular de paraquedas são exemplos de situações que causam a liberação de adrenalina pelo seu corpo. E você já ouviu falar na expressão viciado em adrenalina? O que acontece é que a adrenalina está diretamente relacionada com outros hormônios e neurotransmissores que geram a sensação de bem-estar, prazer e bloqueio de dor. Além disso, a psicologia também tem uma opinião nesse assunto. Segundo o psicólogo Marvin Zuckerman, existem pessoas que vivem buscando sensações fortes através de experiências intensas, sem se preocupar com riscos físicos, sociais, financeiros e até mesmo legais. Ou seja, o vício em adrenalina seria antes de mais nada um traço de personalidade. Dessa vez, Muito legal, né? Essa parte aí que tem gente que é viciada em adrenalina. Isso acontece sim, porque para algumas pessoas isso causa um prazer, né? Tem gente que é vício, mas isso pode representar um perigo também, como o vídeo mostrou para vocês. Ó, a gente tem no sistema nervoso neurônios que são sensoriais, que a gente pode chamar também de sensitivos ou de neurônios aferentes. Eles levam o impulso nervoso, que é desencadeado por um estímulo do ambiente, que pode ser interno ou externo ao corpo, até o sistema nervoso central. Então você tem neurônio aferente, que capta o estímulo e leva até o sistema nervoso central. E tem o outro neurônio que traz a resposta a esse estímulo do sistema nervoso central até um músculo ou uma glândula que vai efetuar a resposta, né? Agora, ligando um neurônio aferente a um neurônio eferente, a gente pode ter um neurônio de associação, ou neurônio associativo, ou neurônio de ligação, enfim, qualquer coisa que denote essa ligação, tá?
Então, neurônio aferente é a mesma coisa que neurônio sensorial ou sensitivo. Ele conduz o impulso nervoso gerado pelo estímulo do ambiente até o sistema nervoso central. O sistema nervoso central determina uma resposta que vai percorrer na forma de impulso nervoso no sentido do sistema nervoso central até o lugar que vai efetuar a resposta, seja uma glândula ou um músculo, tá? E ligando um no outro pode ter um neurônio de associação. Olha só. Então você tem aqui, ó, por exemplo, um estímulo na pele, tá? Não necessariamente de dor, de queimadura, enfim, qualquer coisa, temperatura, por exemplo. Tá frio. Você sabe que você vai tremer, que está com frio. Então você tem o estímulo e tem resposta, mas qual o caminho que isso percorre no sistema nervoso? Então, ó, esse estímulo do ambiente, que nesse exemplo é externo ao corpo, esse estímulo é percebido por receptores que tem na tua pele, vai gerar um impulso nervoso que vai percorrer um nervo aferente ou nervo sensorial ou nervo sensitivo, chama como você quiser. Esse impulso nervoso vai percorrer esse nervo aferente, vai chegar no sistema nervoso central pela parte de trás da sua medula espinhal. E aí o sistema nervoso central vai analisar, vai interpretar esse estímulo e vai desencadear uma resposta. Essa resposta vai na forma de impulso nervoso pelo nervo eferente ou nervo motor, que ele sai aqui, ó, da sua medula espinhal pela parte da frente, tá? Pela parte ventral. E aí percorre o nervo até desencadear a resposta, que no caso vai ser da contração de um músculo. Entendeu o caminho que faz? Então bora lá, ó. O estímulo do ambiente chega até o sistema nervoso central por um neurônio sensorial. E o sistema nervoso central analisa, interpreta e desencadeia uma resposta, que vai ser dada na forma de um impulso nervoso percorrendo um neurônio motor, até chegar no órgão que vai efetuar essa resposta, que pode ser uma glândula, que vai produzir uma secreção, ou vai ser um músculo, tá? Bom, mas nem toda resposta a um estímulo do ambiente interno e externo do corpo passa pelo cérebro. Aí eu vou explicar para vocês o que é o arco reflexo. É quando o corpo encurta um caminho para que a resposta seja mais rápida, numa situação que representa um perigo para o seu corpo. Por exemplo, você pisou num prego. Você não vai pensar, estou pisando no prego, é melhor tirar meu pé daqui. Não, você vai tirar instantaneamente. A dor chega até um pouquinho depois, porque esse estímulo vai chegar no teu cérebro, mas vai demorar. A resposta não passa pelo cérebro, tá? Então, é um ato reflexo. Arco reflexo é o caminho do estímulo até a resposta, que faz o desenho de um arco. Mas o ato é o procedimento, é o teu reflexo ali de reagir ao estímulo, que você nem tem consciência do estímulo, né? Não passa pelo cérebro. E esse arco reflexo pode ser simples ou composto. Olha só, um exemplo de arco reflexo simples é quando um médico, né, bate lá com aquele martelinho na patela do seu joelho e aí você, plum, levanta a perna. Isso é um ato reflexo. Por que que é ato reflexo simples? Porque envolve só dois neurônios, o neurônio aferente e o neurônio eferente. É a mesma coisa que dizer o neurônio sensorial e o neurônio motor. Olha só, o estímulo causado pelo martelinho vai percorrer o neurônio aqui, ó, o teu músculo, ó, vai percorrer o teu neurônio aferente, que chega aqui na parte dorsal, né, pelas suas costas aqui, ó, até a medula espinhal. E aí, daqui
já vai a resposta pelo neurônio motor que sai na parte da frente do seu corpo, aqui da medula espinhal, e vai determinar a contração do músculo, e aí você movimenta a perna. Isso não passa pelo cérebro, mas não esqueça que medula espinhal também é sistema nervoso central, então passa pelo sistema nervoso central, mas não passa pelo cérebro, tá? Agora, o arco reflexo composto envolve 3 neurônios ao invés de 2, tá? Porque aí entra o neurônio associativo, né? Ou neurônio de ligação, enfim. Então, aqui, ó, um exemplo. A pessoa encosta numa superfície quente. Esse é o estímulo, que vai percorrer o neurônio sensorial, chega na medula, aqui na parte da massa cinzenta da medula, tá vendo? Vai ter o neurônio de associação, que vai ligar o neurônio sensorial ao neurônio motor, que é quem vai conduzir o impulso nervoso da resposta. E aí você tira a mão, certo? A mesma coisa quando você pisa num prego, num caco de vidro, enfim. No arco reflexo simples, se você tem 2 neurônios, você tem uma sinapse só. Agora aqui, quando entra o neurônio de associação no meio desses dois, aí você vai ter 2 sinapses, tá? Agora, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de arco reflexo, porque todo livro, todo professor de ciências fala disso, né? De encostar a mão numa coisa quente, pisar num prego. Isso é um exemplo de reflexo de retirada, tá? É um reflexo que protege teu corpo contra estímulos dolorosos ou térmicos, né? De temperatura. Então, o neurônio associativo, aquele que liga o neurônio sensorial ao neurônio motor, ele tem o papel de excitar. Ele vai excitar o neurônio que vem depois, que é o neurônio motor. Por exemplo, quando você põe a mão numa coisa quente, que você não sabia, né? Que estava quente, teu corpo vai lá e pumba, vai dar a resposta e depois vai vir a dor. Mas a resposta é de prontidão. Mas tem outros exemplos também para dar para vocês que não é só relacionado à dor ou a calor. Por exemplo, se você pisa num prego, você vai tirar o pé. Mas você também não pode cair, né? Então o que acontece? É um reflexo de extensão cruzada. Você tira o pé, mas ao mesmo tempo você estica a outra perna para se manter em equilíbrio e não cair. Outro exemplo de arco reflexo é o reflexo de estiramento, que protege você de rompimento, do rompimento de um músculo, tá? Fazendo o quê? Contraindo o músculo. Então, por exemplo, quando você está dormindo no bosão que você fica pescando, sabe? Quando você vai com a cabeça para trás assim, teu corpo tem o reflexo de trazê-la para frente. Então, você está estirando o músculo quando a cabeça vai para trás e o teu corpo, sem você nem ter consciência disso, traz a tua cabeça de volta para manter o equilíbrio e evitar o estiramento da musculatura ali do pescoço. Outro exemplo de arco reflexo é o dos tendões. Então, se você, por exemplo, vai para academia, não está acostumado com exercício, vai carregar muito peso e você faz muita força, muita força. Daí, para evitar a, a ruptura do seu músculo, que pode acontecer, né? Agora, ao invés de contrair o músculo, o que vai acontecer é um relaxamento do músculo. O neurônio associativo que liga o neurônio que traz o estímulo até o neurônio que leva a resposta, esse neurônio associativo, ele vai inibir a resposta. Então, ao invés de contrair, ele vai relaxar. E aí é perigoso, por isso que você não deve treinar sozinho. É bom treinar com algum parceiro ou parceira, para um acompanhar o exercício do outro, dar uma força quando acontece isso, né? Bom, estamos quase no final da aula, mas antes eu queria falar para vocês como é que é o sistema nervoso em outros animais. O sistema nervoso não existe só em seres humanos, tá? Plantas têm sistema nervoso?
Não, mas não quer dizer que elas não reajam a estímulos do ambiente, você sabe disso. Planta reage, a raiz cresce em direção ao solo, o girassol se movimenta ao longo do dia buscando o máximo da luz solar e por aí vai, né? A planta cresce para o alto, né? Então não tem sistema nervoso, mas reage a estímulo do ambiente. Assim como bactérias, não tem sistema nervoso, é formado por uma célula só. Sistema nervoso é um sistema, não tem órgão nervoso. Mas animais têm. Ó, esponjas não têm sistema nervoso, mas os quinidários, que evolutivamente é o grupo que surgiu depois das esponjas, né, o grupo das anêmonas, das águas-vivas, dos corais, eles têm um sistema nervoso na forma de rede. É uma rede de neurônios, mas não tem uma concentração grande de neurônios formando um órgão central, tá? Isso vai acontecer em animais que têm o corpo achatado, que evolutivamente surgiram depois, os plateumintos, como a planária, a tênia, que a gente chama de solitária, né, aquele verme. Eles já têm uma concentração de células nervosas formando gânglios, e a partir do gânglio, o corpo é percorrido por cordões nervosos. Tá vendo aqui, ó, aparecendo uma escadinha? É assim que acontece na planária. Depois vem os animais de corpo cilíndrico, mas que ainda não tem pata, tá? Por exemplo, a lombriga. A lombriga já tem um gânglio, mas na forma de um anel. Esse anel dá a volta no esôfago. E dele sai também dois cordões nervosos que percorrem o corpo da lombriga. Outros animais têm sistema nervoso diferente, ó. Minhoca, não só minhoca, mas os anelídeos em geral, né, que tem o corpo dividido em anéis. Tem o gânglio nervoso, tem um par de gânglio nervoso, da onde partem dois ah, cordões nervosos pelo ventre do animal. E o curioso é que, como o anelídeo tem o corpo dividido em anéis, em cada anel vai ter um par de gânglios menores ventrais. E isso acontece também nos insetos, nos artrópodes em geral, né? Artrópode não é só inseto. É inseto, é aracnídeo, é crustáceo, é quilópode, diplópode, né, que são as centopeias, as lacraias, enfim. A cada segmento do corpo vai ter um parzinho ali de gânglio ao longo do cordão nervoso, dos cordões nervosos que percorrem o corpo. Moluscos, gente, ah, tem também uma concentração de células nervosas formando o gânglio e tem um par de cordão nervoso indo para baixo e outro indo para cima. O que vai para baixo coordena a movimentação do pé, nesse caso aqui do caramujo. O que vai para cima coordena o funcionamento das vísceras, dos órgãos internos. Agora, tem outro grupo de molusco que é o dos cefalópodes, que é formado pelas lulas e os polvos. Esses, você já deve ter visto vídeo de polvo resolvendo problemas complexos, né? Polvo tem até olho que forma imagem. São animais bastante inteligentes. Eles já têm um gânglio tão grande que tem gente que considera isso um pequeno cérebro, tá? E estrela do mar, como tem o corpo com uma simetria pentarradial, ou seja, você consegue dividir a estrela do mar em cinco eixos, né, passando pelo meio, pelo rádio, pelo raio, né? Ela vai ter um anel neural em volta da boca dela, que fica aqui no meio, na parte de baixo. E desse anel parte um nervo para cada braço, para cada tentáculo, né, da estrela do mar. Curioso, né? E assim, quando a gente pensa em diversidade de seres vivos, a gente tem que pensar na evolução. E a gente percebe que cérebro, que gânglios nervosos formam-se animais que têm a simetria bilateral. Olha só, como esse artrópode,
como nós, seres humanos, como todos os mamíferos, né? Você é capaz de estabelecer aqui, ó, um plano, um eixo de simetria que divide o animal em duas partes equivalentes, duas partes simétricas, tá? Não são iguais, são simétricas. Você tem também animais que têm a simetria radial. Você consegue dividir ele em várias partes simétricas, passando pelo meio do corpo, como a anêmona, como a estrela do mar, que eu mostrei para vocês. E tem animais que não têm simetria nenhuma, ele é assimétrico. Você não consegue estabelecer nenhum plano de corte que possibilite uma simetria no corpo desses seres. Animais que têm a simetria bilateral, né, neles aconteceu o processo de cefalização. Essa simetria bilateral favorece isso, que é o que? A concentração de células nervosas em uma das extremidades do corpo. E aí desenvolveram-se nessa extremidade os órgãos dos sentidos. Pensa o que acontece com a gente. Em uma extremidade do nosso corpo estão concentrados os órgãos dos sentidos, todos na nossa cabeça, que é uma extremidade do corpo. E isso, evolutivamente, representou uma vantagem. Por exemplo, para explorar o ambiente. O animal colocando só a cabeça para fora da toca, para buscar alimento, para respirar, enfim, ele se expõe menos aos predadores, por exemplo. Ou quando ele vai testar um alimento, né? Ele cheira, ele sente o gosto para ver se tá bom, se o agrada, se não tá podre, se não é arriscado. Tá tudo ali perto. Então, evolutivamente, a cefalização representou uma vantagem, né? A concentração de células nervosas e órgãos dos sentidos em uma das extremidades do corpo. Bacana, né? Eu gostei muito. Olha aí o Pink e o cérebro também. Um beijo para vocês, até a próxima e tchau!